Boa noite, Brasil. Deus abençoe. Paz seja com todos. Dentro de 2 minutos nós vamos iniciar o nosso culto online. Culto de quarta-feira, crescendo em conhecimento e graça. Que Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo a todos que vão ficar conosco hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto dentro de 2 minutos. Seja bem-vinda, irmã Dione, boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Vamos convidando os amigos, os parentes, familiares, seja aqui do Natal, seja do Rio Grande do Norte, seja do Brasil, amém? Louvado seja Deus. Pastora Rosângela, boa noite, paz, Deus abençoe toda a tua casa aí. Silene Carla, Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Possamos então nessa noite, que você possa fazer um papel muito importante para esse culto. Assim como nós convidamos no nosso dia a dia as pessoas para estarem conosco no culto presencial, através do culto online nós fazemos a mesma coisa, porém para que eles assistam das suas casas através do Facebook, tá? Então convide seus amigos, familiares, parentes a estarem conosco. Seja bem-vindo, boa noite, Janaína, Marcos, Alexandre, seja bem-vindo, boa noite, paz, glória a Deus, em nome de Jesus. Ainda tem tempo, tá? Você que está chegando agora, vai chegando, já vai ficando com um dedinho nervoso aí, compartilha no teu Facebook para que mais pessoas vejam. Se você souber fazer a sala, faz a sala e vai convidando os amigos, parentes a estarem com você. Tudo para a glória do nome de Jesus. Seja bem-vinda, Gessiane, em nome de Jesus. Obrigado aí por ter compartilhado. Glória a Deus. Tarcísio, boa noite, paz seja convosco, querido. Chama a sua mãezinha aí para estar junto com você, para receberem a palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você que está a sua Bíblia na sua mão aí, você vai abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E diz assim: boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos lá. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nos dá a tua compreensão, o teu entendimento. Fala conosco através dos louvores. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. E que haja, Deus, possamos sentir a tua presença, seja em todos os momentos desse culto, para a glória do teu santo nome. Tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós nessa noite, nós recebemos em o nome de Jesus. E que assim seja, amém. E graças a Deus. Vamos ouvir a nossa primeira canção, em nome de Jesus. Enquanto você está ouvindo a canção, você vai compartilhando, vai convidando pessoas a estar aqui conosco, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. A música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Santo é o Senhor. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Toda a honra, toda a glória ao Senhor.
coração. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Seja bem-vindo aí, obreiro Alex. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Tu és minha essência, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Veio de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto é de amor. Irmão João Walker, Embora eu Deus seja abençoe. pobre e frágil, Seja bem-vindo, meu querido. tudo que tenho Paz contigo, com a tua casa, em nome de Jesus. cada flor é do meu. Glória a Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Seja bem-vindo, Bruno. Deus abençoe tua casa e tua família, meu querido. O que os olhos podem ver, queres meu coração. Declara ao Senhor. Eu estou voltando A essência da adoração. e a essência és tu. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Minha essência és tu. Minha essência és tu. Seja bem-vindo aí, Júlio César. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a tua casa e tua família. Minha essência Tu és merecedor da minha adoração, és tu. Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Minha essência, tu és meu foco, meu centro, Jesus. Minha essência, meu centro, Santo ao Senhor. Jesus. Eu estou voltando A essência da adoração. à essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz nela. Quando a essência és tu. A essência Aleluia. A essência és tu, Jesus.
Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Convido você a ouvir essa segunda canção, que Deus fala ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, e que você possa compartilhar para que mais pessoas possam ter o acesso a essa palavra, esse momento que nós vamos ter com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Deixa Deus falar ao teu coração. Aleluia! Santo é o Senhor. Adorado seja nosso Pai amado, anjos reunidos, coro entoado. Santo é o Senhor. Toda honra, toda glória. Entre os querubins está entronizado. O sopro do seu fôlego é o nascer da vida. Os olhos como fogo consumidor. Adorado seja o Rei deste céu. A Ele toda honra, glória e louvor. A terra toda está cheia da tua glória. Os 24 oceanos te dão a glória. E a orquestra reluzente extraindo louvor para o mestre soberano, o arquiteto projetor. E nos formalizou toda a sua obra. Ele é digno do canto e da glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Não existe outro Deus além de mim. Sou o Todo-Poderoso. Sou santo, santo, santo. Com a glória e louvor estamos ao Deus vivo. Véu que foi rasgado, livre acesso ao mendigo. Vossa terra invisível, Deus de glória invisível. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, o sublime e esperado. Adorado em justiça grande em seu reinado. Superior a Deus e soberano, adorado. Santo, santo, santo. Santo é nosso Pai amado, digno, Senhor ressuscitado, grande, maior em seu reinado. Santo, santo Ele é. Força é Deus indescritível, lindo, de glória indescritível, justo, o Pai compreensivo. Santo, santo Ele é. Santo é nosso Pai amado, digno, Senhor ressuscitado, grande, maior em seu reinado. Santo, santo Ele é. Lindo, justo, santo, santo Ele Toda honra, toda glória ao Senhor. Amém, queridos? Muito bem. Vamos então iniciar aqui a nossa leitura de hoje. Nós vamos na verdade, passar por várias leituras. Aqueles que estão chegando, que possam estar nos assistindo depois, é o seguinte: toda quarta-feira, quando acontece o culto presencial na Igreja Quadrangular Bom Pastor, nós fazemos um primeiro momento de adoração e no segundo momento no momento da palavra, nós sentamos com toda a igreja e estudamos. Nós fazemos uma escola bíblica com sala única, né?
e trabalhamos vários temas, sejam eles atuais, enfim, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, que a gente possa estudar. Então, é importante que seja Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente sempre está trazendo para os nossos dias, para termos a compreensão de quem nós somos e quem devemos, de como devemos nos comportar na presença do Senhor. Nós estamos estudando o tema crescimento e crescimento espiritual. Tá? O último versículo que a gente leu na semana passada, antes de encerrarmos, nós estamos na segunda semana desse tema. Foi exatamente o versículo que eu li hoje no início, que é 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, porém para alcançar a coroa corruptível, nós porém incorruptível. Bom, Deus abençoe a cada um daqueles que estão conosco aqui. Pai, nos dá a tua graça, teu conhecimento, a tua compreensão. Revela-nos, ó Deus, segundo o teu querer nessa noite. Possamos construir, Senhor, o conhecimento segundo a tua palavra e o teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando aqui o seguinte, que o atleta, ele se prepara, ele se organiza, ele abre mão de tudo, né? Ele deixa de sair à noite, a sua comida é regrada, a sua rotina é diferente de um atleta de alta performance. E tudo isso ele faz pensando 4 anos de muito trabalho, às vezes 8, para ir a uma Olimpíada. Porém, o seu prêmio ao ganhar é corruptível, é uma coisa que se acaba e é mais uma questão do feito, dele ter conquistado, dele ter chegado ali. E, de certa forma, ele coloca o nome dele no livro, né, daqueles que venceram, que ganharam, que foram campeões. Nós, porém, na fé, nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Para que a gente possa ter uma compreensão sobre crescimento e crescimento espiritual, nós tratamos sobre vários versículos, mas eu queria tratar primeiro aqui a respeito de alguns pontos. Nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia está cheia de passagens onde trata sobre, onde é feita a comparação no casamento. Jesus e a igreja, é feita a comparação em cima do casamento. O próprio Jesus diz: eu sou a porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele trata sobre o tanque de Siloé. Bom, então são vários os textos que nós temos na Bíblia, né? E assim, nós estamos fazendo hoje um paralelo a crescimento físico e crescimento espiritual. É óbvio que todos nós, ao nascermos, nós chegamos a uma determinada idade, cada um de nós temos uma idade, mas para chegarmos a 20, 30 anos, passamos por várias fases da nossa vida. E o que nós queremos trazer para a nossa compreensão é que no crescimento espiritual, amados, ele não é do dia para a noite. Ninguém é maduro espiritual do dia para a noite. Então, assim, a importância da gente compreender que devemos valorizar quem é mais velho na fé, quem está mais tempo na casa do Senhor. Também é verdade que os mais velhos precisam dar bons exemplos. Por isso, no meu caso, eu tenho 20 anos, eu preciso me aconselhar com os mais velhos, mas preciso também ser exemplos para os mais novos. Então, assim, cada um de nós temos que tomarmos os nossos cuidados para sermos referência. Buscar referência em quem edifica, para a edificação da nossa vida, e sermos também motivo de edificar a vida de outras pessoas através do nosso exemplo. Muito bem. Olha só. Deixa eu ver aqui. Quando a gente fala sobre crescer, eu estou falando fisicamente, a gente fala sobre o hormônio do crescimento, que é o GH. É produzido por glândulas, né, que nós temos no nosso corpo, e é situada ela está no crânio. É presente em todas as pessoas normais. Por que assim? Porque tem pessoas que nascem com uma deficiência desse hormônio. Por isso tem pessoas de pequenas estaturas, tá? Apesar que hoje tem tratamento para tentar cobrir essa deficiência. Mas ainda muita coisa precisa ser estudada na área. É indispensável durante o período de crescimento, e sem ele a estatura adulta normal não pode ser alcançada. Ou seja, nós temos muitas pessoas que hoje fazem sucesso na vida secular. Aquele jogador Messi é um deles, ele teve problema com hormônio de crescimento, mas
por ser um atleta de alta performance e está num clube financeiramente bem sucedido, quer dizer, ele teve todo o cuidado quando era criança, veja que ele não é alto, ele tem uma estatura bem mediana, bem baixinho, né? Mas se ele não tivesse tido todos os cuidados que foi dado a ele certamente ainda seria menor. E é importante ver aqui também que mesmo quando se trata de talentos e dons naturais, aptidões naturais, significa também entender que a questão da altura não muda em nada. A pessoa pode ter um talento grande, ser uma pessoa de alta performance em alguma coisa que vai fazer, mesmo sendo baixo. O que nós queremos trazer para cá é só para entender o seguinte: da mesma forma que o corpo precisa desse hormônio para o crescimento, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa também de elementos que vão nos fortalecer e nos dar um crescimento genuíno, um crescimento saudável, né? Na presença do Senhor. Ainda falando sobre a questão do crescimento físico, para avaliar o ritmo de desenvolvimento, os médicos utilizam velocidade de crescimento. Ou seja, deixa eu ver aqui, nos primeiros meses de vida, as medidas podem ser mensais. Quem lembra? Quem tem filho aí? Quem tem filho? A gente leva é o CD, né, pastora, que chama? Com a criança? Chamava CD, não sei como é que chama hoje. Então, a gente, todo mês a gente vai lá, vai medir a criança, ver o peso e tal. O médico, mesmo que ele não lhe diga nada, ele está fazendo, ele está seguindo métodos para ver se a criança está tudo bem, se está tudo ok, se o crescimento está sendo gradual a partir do tamanho que nasceu, do peso que nasceu. Ele está vendo se a criança está de fato tendo o desenvolvimento que é esperado. Agora entenda, o médico estudou e tudo para buscar esses resultados enquanto crescimento humano, físico. Agora, é importante que nós que estamos na fé saibamos quais são os elementos para que a gente possa esperar na nossa própria vida e para que a gente possa esperar também, né, na vida das outras pessoas, ou seja, das pessoas que nós vamos estar discipulando, das pessoas que nós vamos estar instruindo com a palavra. Gostaria de ler mais uma outra coisa aqui. Nos primeiros meses de vida, todo mês é feito peso, altura da criança, tamanho, enfim. Depois, vai ficando a cada 3 meses, a cada 4 meses. Nos primeiros 2 anos de vida, a criança cresce em torno de 25 centímetros. Isso é o que é esperado. Ocorrendo uma desaceleração progressiva da velocidade do crescimento na puberdade. Ou seja, quando qualquer criança chega na puberdade, já desacelera bruscamente. Nos primeiros 2 anos tem esses 25 centímetros de crescimento, desacelera. Quando chega na puberdade, ela começa novamente a acelerar, né? Até a puberdade vem desacelerando. Quando chega na puberdade, começa a crescer novamente. É exatamente naquele momento de transição, quando a criança vai começar a se tornar de fato adulto. A menina vai começar a se formar para ser uma mulher, o menino vai começando a se formar para ser um homem. Eu estou trazendo esse exemplo tentando ser o mais didático possível, para você perceber que, biblicamente falando, nós temos que nos espelhar nas coisas mais simples possível para compreender que nada está solto. Veja que o apóstolo Paulo, depois de estar preso, ele vê aquele guarda que está todo o tempo chegando, ele servindo e tratando com ele estando preso, e ele vê o guarda vestido, e aí ele diz: olha, nós precisamos das armaduras da fé. E aí ele trata, né, calçado no evangelho da paz, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, na mão direita a espada do Espírito, mão esquerda escudo da fé, a bandeira da vitória, sangue carmesim sobre os lombos, sobretudo do Espírito Santo, cobertura. Entenda a situação? Paulo faz, né, uma analogia, ele pega algo que ele está vendo humanamente falando e ele escreve a necessidade. Aquele guarda precisa estar arregimentado para fazer a sua função, e nós, para sermos exército do Senhor, precisamos também estar com as roupas devidas para combater o bom combate. Muito bem, ao chegar à puberdade, volta a acelerar o crescimento e desenvolvimento do ser. O acompanhamento deixa de ser com o pediatra e agora torna-se com um profissional depois de 14, 15 anos, isso é normal, né? Para detectar se há algum problema precocemente sobre qualquer coisa da vida daquela criança, que até 14 anos é tratado ainda
como criança. Agora, uma coisa chama atenção. Seja qual for o crescimento, seja o menor esperado ou ideal, o especialista, seja quando ele é consultado, né? Quanto mais cedo percebido o problema, melhor serão as chances de recuperação. Por que eu estou dizendo aqui? No mundo espiritual, se houver um discipulado pertinho, se eu estiver perto da pastora Marley, eu vou mais rapidamente, eu vou detectar. A pastora não fala a palavra. Está amarrada, ela fala a palavra. Estou trazendo o exemplo, né? Se a gente vai estar discipulando a pessoa, e se nós estivermos perto da pessoa, assim como o especialista que fica buscando ver os resultados, se são satisfatórios ou não, se está dentro da idade ou não, se está dentro daquele período ou não, você estando perto, você vai estar observando e buscando esses cuidados. E, amados, é isso que a igreja primitiva fazia. Quando a Bíblia diz que eles cresciam eles se encontravam de casa em casa aí no templo, o evangelismo da igreja primitiva era muito eficaz exatamente pelo fato de estarem de casa em casa, exatamente porque olho no olho, né? E quando a pessoa começava a ter resultados que não eram satisfatórios para aquele período de idade, ele já era chamado aqui, ó, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser dessa forma. É aí onde entravam as amonestações, as demonstrações, as exortações, para bem da vida daquele que você estava discipulando. Então, assim como de forma natural, tudo, irmão, está organizado e alinhado, esperado pelos profissionais da área, não é diferente conosco. Assim como nós temos todos aqueles cuidados com os nossos filhos, e até uma idade ele é tratado com um pediatra, até 14 anos, a partir de 15 é que já é clínico geral, já é médico de adulto. Se a gente trouxer isso para o mundo espiritual, nós devemos dar o leite, a comidazinha mais leve possível a quem está chegando no início da fé. Quando eu li há pouco tempo agora que o crescimento nos primeiros meses é acelerado, você para e pensa comigo uma coisa. Você lembra quando você foi novo convertido? Eu ainda digo que sou novo convertido. Eu tenho 21 anos de evangelho, mas eu ainda me considero novo convertido. Mas eu digo, naqueles primeiros 2, 3 anos que você está na fé, você lembra que você orava mais, jejuava mais, você queria estar no culto de manhã, de tarde, de noite, você não queria perder um culto. Era culto de mulheres, você estava lá, culto de criança, você queria estar junto, você quer estar junto. Esse é o aceleramento que a gente falou aqui, se for comparar com aqueles 25 centímetros que a criança cresce nos primeiros 2 anos, né? Nos primeiros meses. O novo convertido, se ele for bem instruído, naquele período que ele vai crescer aceleradamente, ele vai produzir muitos e bons frutos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que naturalmente ele dá uma diminuída. Não deveria ser assim. Nós somos encorajados pela palavra a ser constante na palavra, a ser constante na obra de Deus. Mas, na maioria das vezes, há um desaceleramento. Aí a gente começa, vai crescendo, aumentando em estatura e graça. Se o seu discipulado foi bom, ou é bom, a tendência é que você comece a frutificar e ao perceber o discipulador que você está deixando alguma coisa a desejar, a pessoa chega perto. Olha só como é interessante. Na minha época, alguém que discipulava, alguém que ele estava na tua casa fazendo toda semana um estudo com você, se você faltasse o culto, a pessoa ligava. Não era nem o pastor que ligava. Era aquela pessoa que ligava. Tá tudo bem, Edi? Tá tudo bem. Não, senti sua falta ontem. Quer dizer, antes do pastor sentir, antes da igreja sentir, ele já sentia. Por quê? Porque ele é a pessoa que está ligado a mim. É aquela pessoa que está me instruindo no primeiro momento. E é claro que você do outro lado de cá, sendo discipulado, que está sendo discipulado, você se sente lembrado. Que bom, meu discipulador ontem faltei ontem, tive um problema, ele já me ligou. Não, tá tudo bem, eu tive assim só um problema aqui, mas tá tudo certo, tal dia estamos aí. Não deu para ir quarta não, mas sexta estou na igreja. Quer dizer, a pessoa não está solta. Não está solta, porque às vezes, irmãos, é muito fácil a gente querer cobrar de uma igreja que tenha 50, 100 pessoas. A gente diz assim, 100 pessoas, 50 pessoas já é complicado de cuidar. Você imagina 100. E às vezes o membro fica meio chateado quando some um culto ou outro, 2 cultos, uma semana, 2 semanas. De repente ele percebe que não foi lembrado pelo pastor. Muitas vezes ele acha até que é descaso do pastor. Na verdade, irmãos, é complicado. Ainda que o pastor tenha sentido falta, ele tem tantas outras coisas que ele fica meio desapercebido. A não ser que essa pessoa é aquela pessoa já bem próxima, que está aí,
que já faz, não faz só parte da igreja, mas é aquela pessoa que faz parte do ciclo, está sempre ali próximo, se vendo. Agora, se o pastor tiver pessoas que são discipuladores, essa pessoa vai sentir a sua falta. Né? É o que nós tratávamos lá na igreja com o pastor. Nós fizemos um trabalho muito bonito em mais de 70, acho que umas 70 casas. Um trabalho chamado Casa de Paz. Uma bênção de Deus. Muitas vidas foram alcançadas. Frutificou para a glória de Deus. Então assim, e aí era mais fácil de perguntar: irmã Kátia, como é que está o seu pessoal? Não, essa semana uma pessoa, dela lembrar, ou quando tivesse alguma coisa que era importante, ela chegar para o pastor falando. Quando era preciso o pastor ligar ou ir com a pessoa na casa. O que eu estou dizendo aqui, queridos, é que para que a igreja venha ter um crescimento gradual, saudável, é importante que todos estejam envolvidos no processo de crescimento. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Não é só a igreja, o pastor, a esposa do pastor e os filhos do pastor, não. Nem a pastora Rosa, nem o pastor Alexandre, não é só nós. Não é só os obreiros, não é só o diaconato. Toda a igreja. Você é a igreja. Você tem que parar e pensar: peraí, hoje eu estou na condição de discipulador ou de discipulado? Eu estou sendo discipulado ainda? Será que eu ainda preciso? Então, se você ainda precisa ser discipulado, você precisa chegar próximo do diácono, do pastor, e dizer assim: ó, estou precisando daqueles primeiros momentos, eu quero ser discipulado, eu quero aprender os primeiros passos, eu quero, estar sendo orientado. Se você já passou por esse processo, é importante que você saiba que qualquer um de nós que já passamos por esse processo, podemos cuidar de pessoas. Precisamos estarmos aptos a cuidar de pessoas. Por isso que eu falei, devemos buscar influência naqueles que colocam a vida no altar e que você vê que são exemplo e para a edificação da igreja. Por quê? Porque se nós fizermos isso, as pessoas que vão chegando depois da gente dizem assim: não, eu vou também querer ser parecido com essa pessoa. Olha o cuidado que tem, o zelo que tem pela obra, pela palavra, pelo momento de consagração, pelo crescimento. Aí, querido, nós vamos ser um corpo ocupado em crescer de forma saudável. Para que a gente possa ir para a parte versículos e tal, deixa eu só fazer mais uma leitura aqui e nós vamos para essa outra parte. Existe uma disfunção, né, se é que eu posso chamar assim, chamado nanismo. É um termo usado para situações de baixa estatura grave. Manifesta-se principalmente a partir dos 2 anos de idade, impedindo o crescimento e desenvolvimento durante a infância e adolescência. Ouviram bem? Pode ser causado por deficiência do hormônio de crescimento, chamado de nanismo hipofisário, ou doenças ósseas congênitas. O que acontece? Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Aquela pessoa, se ela não teve um bom crescimento, se ela não teve um bom discipulado, quando chega 2 anos de fé, irmãos, algumas pessoas estacionam. Elas não voltam a ser criança no sentido de querer tomar o primeiro leitinho, mas elas também não passam de crianças de 2 anos, ou seja, elas não conseguem passar daquela idade, seja como pensar, como agir, passa a ter um atrofiamento. Quer dizer, tem pessoas que chegam depois dela e passa. Pessoas que chegou dela, faz 2 anos que ela está lá, a pessoa chegou, passou de 2 anos e ela continua ainda com aquele pensamento, com aquela forma, e a pessoa já chegou, daqui a pouco já se tornou um obreiro credenciado, daqui a pouco já se tornou um professor de escola bíblica, e a pessoa, ela está lá atrás ainda. Ah, pastor, mas não é porque o homem deixou de... Não. Todos foram chamados. Tá certo? Todos foram chamados por Deus. O que acontece? Ao chegar na igreja, nós precisamos ter esse cuidado. É bem verdade que a igreja é quem tem que se dispor e ter esse cuidado. Mas eu estou lhe dizendo hoje, principalmente lá no Bom Pastor, se você por algum motivo se sentiu que em algum momento não teve esse discipulado, ou que está precisando desse reforço, chama para perto. Conversa comigo, conversa com a pastora Rosângela, que se a gente não puder fazer, a gente vai ter pessoas perto de você que já tem um crescimento espiritual gradativo, saudável, e vai dizer assim: ó, essa pessoa vai cuidar de você. Se eu não puder cuidar, mas essa pessoa vai cuidar de você, vai lhe dar direcionamento da palavra, de conduta, para que você cresça de forma saudável. Para não acontecer comigo e com você o que muitas vezes acontece com a pessoa que tem a deficiência
do nanismo. Tem pessoas com 20 anos, irmão. O apóstolo Paulo chegou em algum momento, a gente vai talvez veja isso hoje ainda na leitura, que Paulo chegou e disse a algumas pessoas daquela igreja lá, que vocês deveriam ser mestres, e eu preciso tratar com vocês como quem fossem crianças, recém-nascidas. Como se fossem pessoas recém-nascidas. Paulo estava falando exatamente sobre isso. Que as pessoas haviam estagnado, haviam chegado a um processo e dali não passavam mais. Tem aqui uma participação da pastora Rosângela, ele diz assim: o crescimento espiritual é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais, que nos tornamos mais e mais com Jesus. Vamos nos parecer mais e mais com Ele. É verdade, pastora Rosângela. Muito bem. Olha só. Temos um outro detalhe aqui para tratar. Quando o corpo humano produz o GH em excesso, o mesmo hormônio, causa uma doença chamada gigantismo. É um quadro de crescimento exagerado, acompanhado de outros problemas graves de saúde. Pode surgir na infância, durante a puberdade ou na vida adulta. Perceba que se houver falta do hormônio, vai criar um nanismo. Se houver excesso desse hormônio, gigantismo. Então, tem pessoas que têm uma ou outra situação dessa. Se a gente trouxesse para o mundo espiritual, o apóstolo Paulo diz que a gente não deve querer, não queira ser mais santo do que o que convém. Porque tem pessoas que já começam a espiritualizar tudo e começam a olhar para as outras pessoas como se fossem indignas, não, porque eu jejuo mais, porque eu oro mais, porque eu me consagro mais, porque eu tenho mais tempo na presença de Deus. E Paulo diz assim, calma, não queira ser mais santo do que o que convém. Então assim, equilíbrio. Devemos ter o equilíbrio em todas as coisas. Tá certo, queridos? Muito bem. Deixa eu só... Você tem alguma dúvida aí até agora? Nesse momento tem alguma dúvida? Tem, pastor? Alguém falou alguma dúvida aí? Não? Muito bem. Olha, eu gostaria de ter tempo para ler tudo isso aqui que eu vou dizer agora, mas certamente nós não temos. Nós não temos esse tempo. Se eu fosse tratar aqui sobre estágios, agora trazendo versículos bíblicos, né? Fôssemos tratar aqui sobre questão do crescimento, a gente já começaria em Hebreus 5:12, e ainda trataríamos também sobre a questão de Gálatas 4:1 e 2. Pastor, tem como abrir aí ou eu vou abrir aqui? Pelo menos alguns a gente vai precisar dar uma olhada para não ficar solto demais, né? Agora, se você puder notar em casa, irmão, você vai estudar depois com calma, tá? Gálatas o quê? Abre em Hebreus 5:12. Eu vou abrir Gálatas. Pastor, vai abrir aqui. Gálatas, só um instante. Gálatas 4:1 e 2. Abriu aí? Hebreus 5:12. Você leu ou leu? Não pode falar que não. 5:12, né? Diz assim: porque devemos já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que... É exatamente aquilo que eu estava falando, eu vou ler do 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Paulo está falando, vocês negligenciaram ouvindo. Porque devendo vocês ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar coisas, sejam primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais necessidades como se tivesse necessidade de leite, e não de sólido alimento. Paulo, exatamente aquilo que eu estava falando. Paulo está tratando isso, quer dizer, a gente diz aqui que é Paulo, mas na verdade o escritor aos Hebreus, né? Na verdade. Então, assim, se você for ler o capítulo 11, dessa parte que a gente leu aqui em dentro, você vai ver exatamente ele fazendo essa recomendação. Quando ele diz, versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Pense o quanto tem de menino na fé aí. E eu lhe digo uma coisa, responda para mim, menino faz o quê? Meninice. Pode ter 40 anos de igreja, mas se não tiver acontecido o crescimento que a gente está esperando,
pela palavra, é menino na fé, ou menina. Sem falar que na igreja não se pode ser menino na fé, né? Não dá para ser, exatamente. E ainda tem um detalhe, em 1 Timóteo tem um detalhe ainda, que nas qualificações para aqueles que querem exercer alguma função na igreja, um dos pontos que precisa ser observado é não ser neófito, ou seja, não ser recém-chegado, não ser novo convertido, menino na fé, para não cair na soberba de Satanás. O versículo 13 ainda diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentimento exercitado para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, aquele que já deixou de ser criança e agora já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Nós estamos tratando, lembre-se, sobre crescimento e crescimento espiritual. Estamos fazendo aqui um paralelo entre o corpo nosso ao crescermos, né, ao nosso crescimento físico desde o nosso nascimento e como é esperado na questão do nascimento espiritual. Eu vou ler aqui Gálatas 4, versículo 1 e 2. Diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro era menor de idade, em nada difere de um escravo, mas sendo senhor de tudo, nada difere, deixa eu ver, Hebreus, peraí, tá certo, Gálatas 4, versículo 1 e 2, que diz assim, versículo 1, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O que ele está dizendo aqui, irmãos? E se você for olhar o contexto, ele vai tratar sobre isso. É que, ainda que uma pessoa financeiramente bem abastada, o pai aconteceu de morrer, e aí tem pessoas da família que são seus tutores, vão cuidar dos bens daquela família até que o filho completa a maioridade. Ainda que ele seja dono de tudo, mas ele vai ser tratado como alguém que não tem esse entendimento ainda. O texto até trata sobre escravo. Quando ele se tornar maior, aí sim ele vai tomar as decisões. Aí, no tempo, ou seja, só nesse período é que ele vai tomar as decisões. Se a gente lembrar do que a gente falou aqui, por exemplo, no primeiro estágio do crescimento, a gente, se fosse olhar 1 Pedro agora, não vai dar tempo de ler tudo, tá? A palavra trata em 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2 a respeito do recém-nascido, fazendo uma comparação com o bebê recém-nascido. Já o ensino de Paulo é paralelo dos estágios de crescimento. Ele fala isso em Efésios 4, versículo 11 e versículo 15. Ele trata sobre o paralelo de crescimento, comparando com o crescimento humano. Mas exatamente como nós estamos fazendo aqui, buscando fontes científicas, mostrando como é que acontece o crescimento e o que é esperado para cada idade, e Paulo trazia essa compreensão para a questão espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui também, tá? O ensino de João tem um enfoque em cada fase. 1 João, capítulo 2, do 12 ao 14, ele traz essas comparações também. Aqui está falando sobre estágios de crescimento, se a gente tivéssemos fazendo uma cronologia aqui. Agora deixa eu ter aqui uma participação. A pastora Rosângela disse o seguinte: quanto mais crescemos espiritualmente, nos tornamos uma pessoa mais amorosa e bondosa, e nos parecemos cada vez mais com Jesus. Exatamente. Quanto mais próximo de uma pessoa, mais parecido você fica com ela. Ela já disse aqui o seguinte: o crescimento espiritual começa quando a transformação da salvação ocorre. No exato momento que nós confessamos Jesus como Salvador, ali começa o nosso crescimento. Olha que coisa tremenda. Começamos a buscar e a encontrarmos da parte de Deus o desenvolvimento a partir daquele momento. Nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus e ao mesmo tempo nos tornamos templos e morada do Espírito Santo. João Roque disse: devemos estar todos os dias buscando o conhecimento da palavra de Deus, para que cada vez mais, para dessa forma estarmos mais perto, mais próximo do Senhor. É verdade, João. Quanto mais próximo do Senhor a gente tiver,
certamente, irmãos, menos erro teremos, ou seja, cometeremos menos erro. Ou seja, estaremos nos distanciando daquilo que nos separa do nosso Deus, que são os pecados. Estaremos distantes. Deixa eu abrir aqui um outro texto. Vai colocando a participação de vocês aí, tá? É importante para que a gente possa chegar ao entendimento. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra coisa aqui. Se a gente fosse tratar a respeito de alimentação, se fôssemos tratar a respeito do que uma criança precisa, nos primeiros dias a mãe tem um colostro, né? Depois esse leite vai ficando diferente, é necessário que até 6 meses a criança se alimenta, ela só precisa daquele leite, mas aí a partir de algum momento começa a ser introduzido um outro alimento, né? Assim também é a nossa alimentação espiritual. E nós precisamos ter esse entendimento. Não dá para você tratar assuntos complexos com pessoas que estão chegando na fé. Você vai embaraçar a pessoa, você vai causar medo sem necessidade. É o que eu geralmente digo. Eu digo assim, irmãos, eu não creio em evangelho terrorista. É aquela pessoa que já chega para a pessoa dizendo, ou você crê hoje, ou você confessa hoje, ou você vai para o inferno, vai ser condenado, o caminhão vai passar, vai lhe pegar, lhe mata. A pessoa fica assim assustada. Quer dizer que se não for agora, não tem mais jeito, eu vou morrer, vou para o inferno e tal. E não pode ser por aí, irmãos. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo, vou tirar o peso que está sobre as suas costas e vou colocar do que está em mim em você. Ele diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Marinho Dion diz assim, independente de ter cargo ou não, temos que buscar aprendizado no Senhor. É verdade, Dion. A igreja precisa entender que cargos ou funções, eles são passageiros, mas o crescimento do espiritual é para a vida eterna. O que nos vai embasar para não cairmos na nossa fé, não apostatarmos a nossa fé, para termos maturidade suficiente para não cometermos erros de meninos, é exatamente o aprendizado, seja ele na palavra, na dependência do Espírito Santo, claro, pela revelação da própria palavra de Deus. O que chama atenção é que assim, a nossa geração, ela tem medo de fazer prova com Deus, nossa geração. Ela diz, não deve fazer, a palavra manda fazer prova com Deus. A nossa geração, ela não quer ler palavra, ela não quer ter conhecimento de palavra. Quando eu digo nossa geração, não estou falando bom pastor, não, igreja bom pastor. Estou falando essa igreja da qual nós fazemos parte hoje, a qual nós fazemos parte dessa geração. São raras as pessoas, ou são de todas as denominações, que têm uma boa leitura da palavra, que tem... Porque todo mundo tem assim, trabalho muito, eu fico cansado, não tem entendimento. Cada qual traz uma desculpa para sair fora, para dizer que não pode fazer, ou que não tem tempo para fazer. Mas na verdade, irmãos, se nós valorizarmos de fato, de verdade, o nosso crescimento espiritual, a gente acha tempo para fazer leitura. Assim como a gente precisa tomar café da manhã, almoçar, né? Geralmente a gente faz lanche entre o almoço e janta, geralmente é feito lanche e tal. Então, perceba que a gente cria o hábito de comer várias vezes no dia, né? Para mantermos o corpo alimentado. E muitas vezes, porque não foi ensinado lá no início da nossa fé, tem pessoas que não têm o hábito de alimentar-se espiritualmente. Ora, qualquer pessoa com falta de alimentação vai se tornar uma pessoa raquítica. Uma pessoa que, seja bem-vinda aí, Tia Fê, Severina, Faustino, seja bem-vinda aí, Marli, Bia, em nome de Jesus. Uma pessoa que não se alimenta fisicamente, ela vai se tornar uma pessoa raquítica, desnutrida. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Uma pessoa que não tem leitura da palavra, que não tem momento de oração, uma pessoa que não tem comunhão com outros crentes para que a sua vida seja edificada através do testemunho, através do exemplo da outra pessoa e outras coisas, essa pessoa tende a ser também um crente raquítico, emperrado, uma pessoa... E aí o que acontece? Na hora das lutas, das adversidades, a tendência da pessoa é apostatar da fé, murmurar, pular fora. Enquanto que a outra pessoa que teve
um embasamento da palavra, ela vai dizer assim, não, está doendo, é difícil, mas o que eu estudei exatamente para ter a compreensão que esse momento é difícil, mas ao amanhecer o Senhor vai chegar com provisão. E se não chegar de manhã, não, mas Deus quem está no controle de tudo. Quer dizer, você tem uma resposta na ponta da língua para tratar pela palavra. Você crê que ainda que os seus olhos não estejam vendo, mas existe um Deus que está cuidando de você. E assim como um pai não desampara o filho, assim é o nosso Deus, não nos desampara. Né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Se fôssemos tratar a respeito da dieta, referente à alimentação, para cada período nós temos uma alimentação. Assim como no natural, no espiritual também necessitamos de alimentos. Se você puder abrir aí Mateus, abra aí. Mateus 4:4. Abra sua Bíblia em Mateus 4:4. Deixa eu abrir a minha também aqui. Mateus 4:4. Mateus. Opa. Não, meu filho, vamos devagar. Mateus 4:4. Assim. Jesus, porém, respondendo, está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente sabe aqui o que está acontecendo, não sabe? Jesus está sendo tentado aqui por Satanás no deserto, mas Jesus está com fome, e aí Satanás diz, então se tu é filho de Deus, transforma em pães essas pedras. Aí Jesus diz assim, mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o pão vai saciar o meu corpo físico, vai alimentar o meu corpo físico. Porém, se eu não alimentar espiritualmente o meu espírito, eu vou estar fracassado na fé. Eu vou estar uma pessoa desnutrida espiritualmente e na possibilidade de ser empurrado para qualquer lado. Então, ó, o ser humano não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a importância, irmão, de ouvirmos um bom louvor, né, de termos um estudo da palavra, de termos momento de meditação, de termos busca, né, da presença do Espírito Santo de Deus, exatamente para alimentarmos esse ser espiritual que o Senhor está regenerando em nós, está trabalhando em nós, tá certo? Ainda tem um outro texto aqui que a gente vai ler também. A fé precisa ser alimentada pela palavra. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Abra aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ó, não vai dar tempo de ler tudo, porque senão vai ficar complicado. Mas o que eu estou dizendo, a fé precisa ser alimentada, eu venho falando isso desde o início, trazendo a comparação do crescimento humano com o crescimento espiritual. E assim como nós nos alimentamos, nós precisamos alimentar o nosso espírito para ele estar fortalecido. E o texto do 6 diz assim, 4 de Timóteo, 1 Timóteo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, que coisa eu estou expondo? A palavra, como nós estamos fazendo agora. Você será um bom ministro de Cristo, alimentado com palavras da fé, tá certo? E da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, lembra que eu falo sempre aqui a respeito de Esdras, que propôs o coração a aprender a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, para depois ensinar a palavra de Deus? Então, assim, para que a gente possa amanhã estar discipulando alguém, é importante que a gente esteja alimentado hoje, que a gente tenha um embasamento bíblico hoje, para que daquilo que nós vamos tratar com a pessoa, alimento para ele, seja do alimento que já nos ajudou, que já nos alimentou, que a gente já tenha uma seguridade sobre esse alimento, e a gente vai estar dizendo para essa pessoa isso com respaldo bíblico. É o que o apóstolo Paulo está tratando aqui a Timóteo. Se você passar esse alimento que você tem recebido, Timóteo, o alimento qual você está alimentado, essa sã doutrina, essa doutrina da parte de Deus, a qual você tem seguido, você vai estar alimentado e você vai estar alimentando essas pessoas. É bem verdade, irmãos, que às vezes eu vejo alguns membros conversando assim, pastor, hoje, muitas vezes, a gente sente falta de um alimento mais sólido.
Tem pessoas que já têm uma maturidade e sente a necessidade de ter uma comida mais sólida, um ensinamento sobre vários outros assuntos. Mas também é bem verdade, como diz o apóstolo Paulo, a gente já leu aqui, que tem pessoas, irmãos, que mesmo tendo tempo, anos na fé, se você tratar sobre assuntos mais na frente um pouquinho, ela vai ficar embaraçada, porque ela ainda necessita de tratar sobre os rudimentos lá do início da fé. Olha, quando nós estamos tratando isso aqui, nós estamos tratando, e tomara Deus que a palavra esteja chegando na tua vida, e ainda se você estiver sendo confrontado pela palavra, é importante que você dê ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: você deveria estar sendo discipulador e ainda estar como menino para aprender. Mas detalhe, não desista não, aprenda, resolva aprender, dê ouvidos, queira aprender. Porque ainda dá tempo você aprender. Para que amanhã ou depois você seja alguém que vai estar ensinando outras pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai estar discipulando vidas. Quando eu falo nessa linguagem, é porque eu estou trazendo o que diz a própria palavra. Ide e fazer discípulos. Porque, irmão, só evangelizar e chamar para a igreja é muito fácil. Eita, vamos lá na minha igreja, vai ter um louvozão. Vamos lá na minha igreja, vai ter uma festa, aniversário da igreja. Tá. É diferente de você chamar essa pessoa e alimentar ela. Ó, tem uns cultos aqui, mas se posso ir na tua casa uma vez na semana, vou dar um estudo para você e tal. Já conversei com o pastor, vou dar aqui os primeiros passos da fé para esse homem, ou para você se firmar, ter um entendimento. Porque é óbvio, irmão, que o novo convertido, ele precisa dessa pessoa próxima a ele. E quem ama, ganha, né? Quem ganha, como é que é? Uma frase muito usada lá na igreja, que agora esqueci a ordem. Quem ama, cuida, não é verdade? Então, assim, a gente não pode querer só ganhar a pessoa, não. Você tem que ganhar e cuidar da pessoa, como referência da vida dela. Quando eu falo sobre isso, eu lembro da questão do apóstolo Paulo, né? Mesmo sendo ele um doutor na lei, quando teve o encontro com Jesus, ele ficou debaixo da autoridade de Gamaliel por 14 anos. Olha só, ficou debaixo da autoridade não de Gamaliel, ele estava debaixo da autoridade de Gamaliel, estudando a lei. Estava debaixo da autoridade de Gamaliel. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele entra em Damasco. De Damasco, ele tem um encontro com Ananias, que ora por ele, ele é curado, é restabelecido. Em seguida, Paulo some, né? E a tradição diz que Paulo foi para a Arábia, lá reestudou tudo 3 anos. Quando ele volta e fica debaixo da tutela do filho da consolação. Quem sabe quem é ele aí? Barnabé, né? Filho da consolação. Paulo ficou sob a tutela de Barnabé 14 anos, querido. Olha que maravilha. Uma pessoa que tinha muito conhecimento fica debaixo da tutela de outra pessoa que tinha muito tempo na presença. Mas Barnabé não era menino na fé, era uma pessoa instruída na palavra. E isso trouxe benefícios na vida de Paulo de forma extraordinária. Porque Paulo não prega só uma palavra de conhecimento. Paulo prega como autoridade de Cristo, né? Então nós precisamos aprender esse equilíbrio em nossas vidas para podermos, quando falarmos do Evangelho, falarmos com autoridade. Não só como os escribas e fariseus, mas se precisar orar pelo doente, orar e ele ficar curado. Se precisar repreender o mal vai sair em nome de Jesus. Maturidade, irmãos. Cada qual buscando maturidade. Seja bem-vindo aí, pastor Tarquínio José, irmão Cristiano, sejam bem-vindos. Se quiserem trazer uma participação aí, hoje é quarta-feira, está acontecendo a nossa escola bíblica e o tema hoje é crescimento e crescimento espiritual. Estamos fazendo aqui um paralelo sobre nós quando nascemos e passamos pela fase de crescimento e também o que é esperado na questão espiritual. Eu li agora 1 Timóteo 4,6 e vou fazer a leitura um outro texto aqui. E Romanos capítulo 10, versículo 17. Desculpa não estar podendo ler o capítulo todo, porque se a gente for fazer isso aí, a gente vai ficar 20 anos tratando só sobre crescimento e crescimento espiritual, tá? Mas eu estou lhe dando aqui os textos, você pode notar e depois buscar aí.
Se tiver algum problema depois, se tiver alguma coisa que não ficar respondida, você pode ir lá no inbox, fazer sua pergunta, eu lhe dou as referências depois também, se for o caso, tá bom? Aqui diz o seguinte, 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. A gente está falando aqui sobre alimentar o ser espiritual. Jesus disse a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aqui, novamente, a gente recebe um ensinamento a respeito do seguinte, que para ter fé, ou seja, para a gente não viver de vista, para a gente não viver de resultados humanos e rápidos, caseiro, instantâneo, que é o que as pessoas hoje estão acostumadas, com esse macarrão instantâneo de 3 minutos, nós precisamos entender que a gente não foi chamado para andar por vista, mas por fé. Mas para ter essa fé espiritual, nós precisamos ouvir a palavra, porque quem traz o alimento que nos traz a fé é a palavra de Deus, né? Então nós precisamos, não podemos negligenciar, devemos estar com ouvir e receber a palavra. Cada estágio de crescimento tem o seu próprio tempo de alimentação, é verdade. Para cada período nós temos um alimento. Você não pode dar um caldo de mocotó a uma criança recém-nascida, você vai matar a criança, né? Você vai matar a criança. Nem você pode pegar um camarada assim, ó, já com 40 anos, bonito, igual a mim, e querer colocar mingau para comer. E meu amigo, você vai matar de fome também, ou não é verdade? Então, para cada idade tem um alimento. Estão certo aí, Alex? O que é que você me diz aí dessa alimentação? Para cada idade, irmãos, nós temos uma alimentação específica. E inclusive a gente pode ver isso na Bíblia. Vamos abrir comigo aí em Hebreus. Abre aí comigo em Hebreus. Vou abrindo aqui também. Olha o que é que o escritor dos Hebreus falou aqui. Capítulo 5, versículo 11 ao 14. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Porque vocês ficarão, né? Ficarão com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade, a gente já falou sobre isso, tem novamente a necessidade que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares pela palavra de Deus. Passaram a ter a necessidade do leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que não se alimenta de leite, é inexperiente na palavra de justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aquele pelo qual, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, há um alimento para cada fase da nossa vida. E espiritualmente falando, irmãos, é importante. Nós temos um culto que acontece toda quarta, sexta e domingo. Quando está acontecendo o culto presencial, acontece um culto em cima, no primeiro andar da igreja, um culto com as crianças. Mas não é um ajuntamento de criança, é um culto. Quer dizer, além dos ensinamentos que os nossos tios e tias tiveram com o pessoal da coordenadoria de crianças e juniores, nós ainda sentamos e instruímos eles assim, ó, eu não quero um ajuntamento. Então, a cada dia que ele subir, você prepara uma palavra, pode ser curtinha, mas tem que ter uma palavra, tem que ter 1 ou 2 louvores. Depois que você fizer o louvor, fizer a palavra, aí quer fazer uma dinâmica, beleza. Depois disso quer fazer um momento de lazer com as crianças, beleza. Mas as crianças precisam receber esse leite. Porque não dá essa criança viver na igreja desde novinho, chegar com 8 anos de idade, você perguntar quem é Davi, ele dizer assim, não sei não, sei quem é Davi não. Quem é Moisés? Não tenho a menor ideia. É da igreja? Faz parte. Quer dizer, o que foi feito com essas crianças, irmão? Não foi alimentado essas crianças, não foi tratado com elas. Então, se existe um culto com as crianças, você não vai querer com uma criança pequena, sei lá, até 8 anos de idade, que ele vai discorrer sobre a vida de Moisés, tudo, não. Mas eu sei que Moisés foi tirado das águas, foi tirado pela filha de Faraó, foi o libertador de Israel, Deus usou ele para libertar. Essa criança, ela tem um entendimento. Pergunta quem é José,
Já sei quem foi José. Foi antes de Moisés. Quer dizer, você tem uma noção, irmão. Agora, eu lhe digo uma coisa. Tem adultos que, se você perguntar quem é José, ele não sabe quem foi. Tem adultos, se você perguntar, irmãos, filho de Davi que foi rei, não vai saber. Aplica-se ao que Paulo está dizendo. Ó, ninguém aqui foi chamado para decorar versículos, só versículo, para ficar sabendo cronologia de tudo que foi falado. Não, mas viu que o texto falou que tem pessoas que têm preguiça de ouvir, até de ouvir. Ora, imagine de ler. A pessoa tem preguiça de ouvir, imagine de ler. Negligenciar ou ouvir. Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento, se precisar desse alimento, a pessoa não vai ter. Se precisar dessa compreensão, não vai ter. E aí corre aquele risco de ser raquítico. A gente também falou aqui na questão do nanismo, que é quando fica raquítico, pode começar a partir de 2 anos. Estou fazendo um paralelo, lembre aí, tá? Que a gente falou no início. E tem aquela questão também do hiper, né? A pessoa que quer ser mais santo que o que convém. Que se a gente for falar humanamente falando, é a pessoa que o mesmo hormônio que provoca o nanismo provoca esse crescimento fora do normal. É engraçado que a gente poderia dizer assim, não, queira crescer o máximo que você puder. Aí, se vai crescer, precisa compreender os princípios do crescimento. Jesus disse aos discípulos, olha, ninguém deve querer ser maior que o mestre. Basta ser igual ao mestre. Porque perseguiram a mim, chamaram de Beelzebul, fizeram tudo comigo, vão fazer com vocês também. Então, o apóstolo Paulo disse que a gente não deve buscar ser mais santo do que convém. Para que a gente não comece a olhar para as outras pessoas, irmãos, desdenhando deles. Eu oro mais, eu jejuo mais. Daqui a pouco você é um fariseu e não sabe. Se auto-justificando, porque esse é o problema da pessoa que começa a querer ser mais santo do que o que convém. É porque daqui a pouco ele acha que ele se auto-justifica em tudo. E está errado. Nós temos a dependência, nós buscamos a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a dependência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Essa é a verdade. Tá? Se houver alguma participação, pastor, me diga aí, porque aqui eu não estou conseguindo ver não, tá? Ainda a respeito da dieta, do alimento, deixa eu ver aqui uma coisa. Os alimentos de cada estágio, você ainda não está em... Olha, vamos ver aqui o que diz aqui em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo falando aqui em 1 Coríntios, o que é que ele fala aqui? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Ei, Paulo, quando era para bater, batia pesado. Olha o que é que Paulo está falando aqui. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Quer dizer, Paulo faz uma comparação que quem é recém-chegado ainda está muito carnal ainda. E não dá para trazer assuntos mais sérios, porque a pessoa não vai ter compreensão e não adianta. Então, amados, o nosso crescimento, e nós precisamos tomar conta dele, porque assim, eu falei que uma igreja com 100 pessoas é complicado para cuidar. O pastor tem os seus obreiros, o pastor tem o diaconato, tem o pessoal de escola bíblica, ele pode usar todo esse pessoal para trazer discipulado aos novos convertidos. Mas é importante que você que está chegando também, de repente está nos assistindo hoje, que você saiba que você pode chegar ao pastor, olha, eu estou precisando de discipulado. Então, se o pastor não puder ele fazer, mas ele vai ver alguém próximo, que está mais próximo ali a você, que possa cuidar. Porque alguém que está pedindo para ser discipulado, olha, eu quero ser discipulado, eu quero ser ensinado. Ou seja, eu não quero cair, meu amigo, eu quero ter base bíblica, eu quero crescer na presença do Senhor. O obreiro Alex botou assim, buscamos dependência e não autossuficiência. Exatamente, Alex. Então, assim, não podemos negligenciar porque vai ter falha, nanismo, mas não podemos também querer ser mais santo que o que convém, porque pessoas que querem se auto-justificar. Tá certo? Então, devemos buscar a dependência de Deus, como você acabou de colocar aí. Certíssimo.
Mais alguma participação aí, Alex? O pastor Tarquim está conosco aí? Deixa eu ver aqui embaixo. Nós temos ainda um outro texto a ser lido. Jesus dizendo aos seus discípulos. Vamos olhar aqui. Jesus dizendo aos discípulos. João, Evangelho de João. Evangelho de João. Opa. Não dá para a gente ler todo o capítulo, porque se a gente for fazer isso, a gente não consegue terminar hoje. Mas Evangelho de João, capítulo 16, tá? Aí você pode ler todo, mas eu vou ler do 12 ao 13. Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 12 e 13. Diz assim: tendo ainda muito para lhes dizer, Jesus dizendo, tendo ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar. Detalhe, Jesus está falando aos discípulos. Vocês sabem que Jesus ensinou durante 3 anos e meio. E Jesus é crucificado, morto, sepultado, ressuscita. Jesus ainda fica com os discípulos 40 dias. Fazendo o que, irmãos? Ensinando. Porque tinha coisas que os discípulos não podiam suportar antes. Jesus disse, vocês vão saber depois. Estou dizendo agora para que quando acontecer vocês lembrem. Mas muita coisa Jesus ensinou depois, porque disse que eles não estavam preparados. Então, cabe também a quem é discipulador, alguém que tem entendimento, saber o que convém, para não embaraçar a cabeça do novo convertido, ou de alguém que está buscando crescimento na presença do Senhor. Né? Versículo 13. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não fala sobre si mesmo, mas dirá tudo o que ouve e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Aí ele vai falar que ele me glorifica, Jesus vai dizer, né? Ele está ali para glorificar o Filho e tal. Entende que temos que ter um equilíbrio, nem podemos negligenciar o alimento a quem está buscando o alimento, mas também não podemos empurrar todo o alimento, não é todo tipo de alimento que a pessoa está pronta a receber. Então, assim, chegou na igreja, precisa ter os primeiros passos da fé, os rudimentos da palavra, sobre tudo, e deixar aberto para que essa pessoa tire as suas dúvidas, haja um crescimento saudável, que ela vá participando, tendo entendimento do que ela está acontecendo. Porque aí lá na frente, à medida que ela vai crescendo espiritualmente, ela vai tendo equilíbrio da palavra, ela vai tendo entendimento da palavra. Ela cresce em estatura e graça. E aí, amados, ela não vai acontecer como disse o apóstolo Paulo. Em 2 cartas, Paulo tratou o pessoal, um chamando até de carnal, e o outro, ele falou assim, vocês ainda deveriam ser mestres, e ainda estão agindo como crianças, como meninos. Que a nossa igreja, que eu e você, amados, possamos crescer no Senhor, na estatura e graça. O nome da nossa escola bíblica é Crescendo em Conhecimento e em Graça. Toda quarta-feira nós buscamos temas para estudarmos na presença do Senhor. O tema que nós estamos estudando hoje é crescimento e crescimento espiritual. Já tratamos sobre vários assuntos, aborto, já tratamos sobre profetas e doutores, entre outros assuntos nós já tratamos inclusive aqui nas nossas lives. E o que é interessante é que no culto da quarta-feira, mesmo aqui na live, você que está nos assistindo, você pode participar, você pode trazer a sua colaboração, ou seja, nós estamos aqui, na verdade, construindo um conhecimento. Se você tem um ponto sobre o que nós estamos tratando, você tem a oportunidade de fazer aí o seu registro, né? Registro e a gente lê aqui, para que as outras pessoas também vejam. Seja bem-vinda aí, pastora Iane Cruz, Deus abençoe. Traga aí sua participação, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui outra leitura, amados, enquanto vocês vão construindo aí algum versículo para nos mandar. Vamos ver aqui em Oséias, capítulo 4. O prejuízo de quem vive sem entendimento. O prejuízo de quem vive sem entendimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6 de Oséias. Deixa eu achar aqui. 4, 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, olha como é sério isso. Isso é muito sério. Né? Nós temos alguns pastores que estão conosco aqui, tem obreiros. Eu sempre trago, sempre que eu estou ensinando lá no Bom Pastor,
ou conversando com amigos, ou aqui na nossa live, eu sempre também trago a responsabilidade para nós, pastores, né, sacerdotes. Quando aqui o texto diz, meu povo está sendo destruído, Deus falando lá através do profeta Oséias, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes dentro de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Isso é muito grave, irmãos. Se nossa geração não cuidar em ensinar pessoas alicerçadas na palavra, na sã doutrina, sabe, eu não estou falando aqui de usos e costumes, não. Estou falando da sã doutrina, palavra sólida para quem já pode receber, palavra mais tranquila, mais branda para aqueles que estão chegando, mas palavra de Deus, para que a pessoa tenha um alicerce, né? A gente sabe que o nosso alicerce é Cristo, a nossa rocha é o Senhor Jesus. Mas quando ele fala sobre edificar sobre a rocha, é construir a tua casa, é construir a tua vida, né, sobre a rocha que é Jesus. E é um passo atrás do outro, uma pedra após a outra, né, um tijolo por vez. O que está sendo falado aqui da parte de Deus aos sacerdotes é muito sério. Porque, de quem que Deus vai cobrar? De quem que Deus vai cobrar, irmãos? Porque não ensinou os filhos, que não ensinou a igreja, aos sacerdotes. Ele diz, porque vocês não... Olha, primeiro os sacerdotes rejeitaram aqui, é um grande problema. Como é que a gente quer ser, irmãos, referência na vida de alguém, se a gente não busca as referências da palavra, a gente não estudar a palavra. Então o texto diz, vocês rejeitaram a minha palavra, eu vou rejeitar também vocês. Ou seja, e o problema já vai se passando aqui para outra geração. Vou rejeitar também os vossos filhos. E ele começa dizendo que o povo está sem entendimento. Porque quem negligenciou primeiro? Os sacerdotes. Então, sim, eu e você devemos buscar a palavra. E lembre-se que em Cristo Jesus, todos nós fazemos parte de uma nova aliança. Nós fazemos parte não só da nova aliança, mas todos nós hoje em Cristo, pela nova aliança, somos sacerdotes. Sacerdócio real, que é o que a palavra nos diz. Povo escolhido, nação santa, povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Então o que acontece? No Antigo Testamento, não era todo mundo podia orar por todo mundo? Não. No Novo Testamento, sim. Porque agora, em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, a gente foi feito sacerdócio real. Então nós podemos orar uns pelos outros hoje. Agora, para orar uns pelos outros, a gente precisa ter entendimento, né, irmãos? Para não estar orando bobagem, para não estar fazendo meninice. Agora eu vou tratar sobre alguns exercícios espirituais, para que a gente possa concluir hoje. Olha, estamos indo, deixa eu ver que hora nós temos aqui. Mais um pouquinho a gente está encerrando. Se você tiver alguma participação, dá uma olhada, Mateus. Tem algumas que já foram lidas, para a gente fazer aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade, dependendo da tradução, diz amor, tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é de dar, porque agora é e dá que há de vir. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ou seja, assim como nós precisamos também, porque assim, se você só se alimentar e for sedentário, vai ter problemas de saúde. Na questão espiritual não é diferente. Precisamos ter a busca do alimento diário, né? Palavra, jejum, oração, louvor. Congregar faz parte do alimento espiritual. Só que agora, beleza, você se alimentou. Se você só se alimentar e não tiver exercícios práticos, você vai ficar sedentário. E vai começar também a gerar problemas. Então, um primeiro exercício tratado aqui, ele fala sobre isso. O físico tem o seu valor, mas o amor, ou seja, você aprende para exercer. E se tem um exercício que você precisa aprender desde muito cedo na fé, é exercer o amor, a piedade. Irmãos, se você for uma pessoa amorosa, você vai, economizar muito sofrimento. Por quê?
Porque você vai plantar coisas boas na vida das pessoas e vai colher essas coisas boas. Mas se você ainda é aquele turrão, se você ainda é aquele cara fechado, se você ainda é aquela pessoa ainda que mesmo estando estudando, chegando, mas ainda é aquela pessoa muito ainda longe desses parâmetros, você vai colher, né? Palavras duras, julgamentos. Na medida que você medir, será Na medida que você medir, vai ser medido. Isso mesmo, Mateus. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Se você puder abrir aí. Hebreus 5, 14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o que é certo e o que é errado. Ou seja, por que nós devemos aprender e nos alimentar da palavra? Porque é ela que vai nos dar o elemento chave para fazer o exercício de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Até quando a gente for colocar Deus à prova, e é importante que a gente faça, porque eu já falei isso ainda, inclusive já hoje no início da nossa live, que algumas pessoas da nossa geração têm medo de colocar Deus à prova. Não, eu sou pecador, vou colocar Deus à prova. Não, o próprio Deus falou isso, que é importante que a gente coloque à prova. O apóstolo Pedro falou isso também, e é importante, você não está fazendo, você já está fazendo, colocando, para não ser enganado, para não estar sendo menino na mão dos outros, tá certo? Tem um outro texto aqui que fala sobre o Espírito, 1 Timóteo 4, 7. Se você puder abrir comigo aí, nós estamos já chegando ao final, só mais uns 2 ou 3 versículos, se não houver nenhuma participação, nós vamos fazer um louvor e vamos encerrar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeite as fábulas, olha aí, rejeite as fábulas profanas e das velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, que dependendo da tradução diz o quê? Amor. Você lembra aquela situação que Paulo fala aos Coríntios, assim, ele falando a respeito de... ele trata o capítulo 12 todinho sobre dons espirituais e tal, e ele diz assim: ainda lhe mostrarei o caminho mais excelente. Quer dizer, ele fala sobre toda aquela questão do capítulo 12, ele fala sobre o caminho mais excelente. Qual é? O amor. Ele vai dizer que ele é benigno, ele tolera, ele espera, ele é paciente. Então, assim, se tem um exercício que nós precisamos exercer bem, esse é o amor. Porque todas as outras coisas, irmãos, línguas cessarão, profecias cessarão, mas se não houver amor, não adianta, sabe? Então, ao fazer a obra, fazer com amor. Ao fazer o discipulado, fazer com amor. Ao fazer qualquer coisa que você foi chamado por Deus para fazer na igreja, seja para a obra, ou seja, você vai estar fazendo na vida de outras pessoas, faça em amor a Cristo. Não esperando do pastor alguma coisa, não esperando da instituição, igreja, alguma coisa. Mas fazendo para Deus, sabendo, tendo consciência que você está plantando uma terra fértil, que é a igreja do Senhor. Para não negligenciar como fizeram alguns sacerdotes na época do profeta Oséias. Muito cuidado, querido. Deus não vai ter por inocente aquele que for culpado. Não. Então, eu disse assim, nós precisamos buscar referências da palavra, homens de Deus que são referências na palavra. E aí vamos buscar. E aí seremos edificados pela palavra de Deus. As pessoas que estão chegando vão dizer assim: não, eu quero me aproximar dessa pessoa, porque eu vejo que é uma pessoa de Deus. Vou me aproximar aqui, usar ele como referência para a minha vida, para buscar estar perto de Deus a partir da vida dele. Se a gente buscar as referências certas, irmãos, seremos referência também na vida de muita gente. Não está sendo jogado de um lado para o outro. O nosso espírito também pode ser exercitado. Como? Através de oração em línguas. Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios 14, 14. Abre aí. Primeira Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Sobre esse assunto, eu vou deixar para tratar com mais profundidade em um outro momento. Alguns amigos até me sugeriram: pastor, eu trato um pouco sobre essa questão dos dons espirituais, ministeriais. Eu falei: calma, no tempo certo a gente trata sobre isso.
Mas quando Paulo está falando aqui, ele está ensinando a igreja de Corinto, e ele diz o seguinte, né, porque o que é que estava acontecendo em Corinto? Havia manifestação do Espírito Santo e estava tudo demasiado. Era todo mundo falando em línguas. E aí Paulo diz assim, beleza, eu falo até mais língua que vocês, falando até em idioma no caso. Mas Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras no idioma que a pessoa possa ouvir, entender, glorificar a Deus. Aí, em outras palavras, Paulo vai ensinar, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então não adianta gritar, exagerado, não tem necessidade disso. A não ser que você vai falar e vai interpretar. Ou haja intérprete no recinto. Aí edifica a igreja. Mas se vocês for só gritar em mistério com Deus, falando em mistério, e não houver quem traduza, não fez nada, é infrutífero. Vai estar falando com o Espírito, mas vai estar infrutífero com a mente. Por isso que é importante ter o entendimento. É importante que você ore na sua língua materna, para que você tenha entendimento. É importante lembrar que línguas é sinal para quem? Assim como profecia, é sinal para quem? Chega um indulto, chega uma pessoa que não conhece a Jesus, num lugar que tem várias pessoas profetizando, aí ele vai dizer assim, Deus está nesse lugar. Né? Mas chega num lugar que está todo mundo falando em línguas, ele vai ficar achando estranho, esse povo é tudo louco. Quem já está ali sabe o que está acontecendo. Então, assim, Paulo tem tanto cuidado para que tudo que se fizer seja produtivo para quem está próximo, que ele deixa claro isso. Prefere falar poucas palavras no idioma, mas que traga ensinamento para aquela pessoa, e essa pessoa diga assim, poxa, vou levar isso aqui para o resto da minha vida. Eu quero passar meia hora, 2 horas, 3 horas dando racha dentro de língua, e a pessoa do lado sem saber a hora de dizer amém. Mas como eu disse, sobre esse ponto sobre essa questão nós vamos tratar com mais calma num outro momento, num outro dia, tá? Só fiz questão de ler aqui porque ele trata sobre porque eu oro em língua, meu espírito de fato ora, mas a minha mente é infrutífera. Dependendo da tradução diz assim, não está sendo exercitada. E é importante que a gente tenha esse cuidado, tá certo? Queridos, participações aí, Mateus. Nós tivemos a participação da pastora Rosa, pastor Alex, a pastora Marleide, quem mais aí? Não é isso? Nós vamos ouvir uma canção. Tem alguma pergunta a ser feita? Tem alguma coisa a ser perguntada aí? Existe alguma pergunta? Não? Então nós vamos ouvir uma próxima canção. Se você me perguntar, pastor, teria mais material? Claro, tem. Mas eu acredito que o que a gente viu hoje lembrando que hoje é a nossa segunda aula do mesmo tema. Nós tivemos uma aula quarta-feira passada a respeito do mesmo tema, nós tivemos um primeiro momento, e hoje nós estamos fechando. Teria muitas coisas ainda, mas eu acredito que o que a gente viu hoje, a gente já teve uma noção do que é crescimento e crescimento espiritual. Para que a gente possa buscar de forma saudável, e independente de qualquer coisa, irmão. Chega na igreja, procura as pessoas, os pastores, os obreiros, assim, olha, eu quero aprender mais, eu quero discipular, eu quero estudar a palavra. Existe um grupo que estuda aqui, um pessoal, eu quero estar perto, eu quero estudar, eu quero aprender. Deus vai abrir o seu entendimento, Deus vai abençoar a tua vida, porque, amados, é muito proveitoso quando nós temos dentro de nós a palavra de Deus, para a glória dele, amém, amados? Vamos ouvir aqui uma canção, e em seguida nós vamos orar ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores
Glória a Deus. Aleluia. Se mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Para que a gente possa orar ao Senhor, tem uma participação aqui do obreiro Alex, né, que tem muito a ver com o que a gente estava estudando agora. Ele diz aqui o seguinte: precisamos ter nutricionistas espirituais na igreja, capazes de saber qual a dieta ideal para cada nível espiritual de irmãos. Concorda com isso? Com certeza, Alex. Está certíssimo. Ou seja, quem são esses nutricionistas? São pessoas alimentadas pela palavra, pessoas que foram forjadas o seu caráter na palavra, no Espírito Santo de Deus, para que no tempo de Deus estejam preparados exatamente para instruir, para discipular outras pessoas. Certíssimo. Outra coisa que diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com o qual vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei, cumpre toda a lei. Romanos 13:8. Certíssimo, Alex. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos na Tua santa presença. Obrigado, Deus, pela aula de hoje. Obrigado por cada um que participou, pelas participações. Obrigado por aquelas pessoas que ficaram quietinhas, mas aprendendo, Senhor, também. E dentro do possível, possamos todos nós crescer, Deus, na estatura de graça. Mesmo aqueles que já têm muito tempo na fé, como aqueles que estão recém-chegados no Evangelho. Deus, em nome de Jesus, como está escrito aqui: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele sejam dado crescimento para a salvação. Pai, que a Tua palavra ela aconteça na nossa vida. Assim como também diz o outro texto: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o apóstolo Paulo ainda lembra que de todos, o maior ainda é o amor. Pai, em nome de Jesus, nós possamos amar, ó Deus, aos nossos irmãos que vão estar chegando, aos nossos irmãos que o Senhor vai estar acrescentando à família da fé. Porque quando nós trazemos um bom discipulado, nós estamos amando essa pessoa, porque essa pessoa ela vai ser constante, ela vai ser firme na rocha. Não é qualquer vento de doutrina que vai derrubar. Não é, Senhor, qualquer dificuldade, adversidade que vai chegar em sua vida e vai lhe tirar do alvo que é Cristo. Não, ela está experimentada na palavra, ela está experimentada, ó Deus, forjada no Espírito Santo. Então, Pai, alimenta-nos a nós, capacita-nos a nós, ó Deus, a alimentarmos outras pessoas.
Que da nossa boca saia sempre palavra temperada, Jesus. Possamos ter uma palavra sempre de sabedoria, uma palavra de graça, uma palavra que provoque vida, Deus, eterna nas outras pessoas. Que as pessoas, ao ouvirem, desejem no seu coração ouvir mais. Desejem no seu coração se tornarem servos do Senhor, a confessarem Jesus como o Senhor de suas vidas. Nós oramos nessa noite, Senhor Jesus, te pedindo que o Senhor nos perdoe palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência, omissão. E se, Deus, alguma outra coisa tem sido feita, faz lembrar o Espírito Santo, para que cada um coloque sua vida no altar diante do Senhor. Possamos aprender da tua palavra. Possamos, ó Deus, estar na dependência do teu Espírito. Pai amado e querido, eu quero orar pela cura, pela saúde do pastor Alexandre, em nome de Jesus. Que o Senhor chegue na sua vida, curando e restaurando a sua saúde. Eu oro, Senhor, por todas as outras vidas que nesse momento podem estar sendo colocadas em oração agora. Se você tem alguém, meu querido, que está precisando colocar em oração, coloque agora. Em nome de Jesus, o Deus de perto é o mesmo Deus de longe. Opera aqui na minha casa, Senhor, e opera na vida de cada um dos teus filhos, em cada casa aqui representada. Tanto desses que estão conosco agora ao vivo, como aqueles que vão assistir depois. Abençoe com saúde, Deus, com cura, com restauração. Oramos pelo Brasil, repreendendo, Senhor, toda mazela, todo Covid-19, repreendendo toda chikungunya, toda doença, toda enfermidade, Senhor, que tem acometido o Brasil. Caia por terra em nome de Jesus. Oramos pelos demais países para que também sejam curados, sejam alcançados pela tua mão poderosa. Que o Senhor sopre, Deus, saúde sobre o Brasil, sobre todos os demais países. Aconteça cura e restauração em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por todas as nossas autoridades, seja nosso presidente, os senadores, deputados federais e estaduais, STF, governadores, prefeitos, vereadores, declarando que o Senhor, Deus, seja Senhor de tudo e de todos. E caiam por terra os inimigos do Brasil, caia por terra os inimigos da obra do Senhor, da tua obra, da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Quem tiver, Senhor, errado, quem tiver fazendo errado, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, digno de toda adoração. Muito obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, para a gente encerrar a nossa live, eu quero agradecer a todos que passaram aqui, todos que compartilharam. Você ainda pode compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Vai ficar gravado no Facebook, então você pode compartilhar e outras pessoas serão alcançadas. Mas você também pode entrar no YouTube, no meu canal, rev.edioliveira, e você vai estar vendo essa mensagem de hoje, assim como mais umas 20 mensagens tem lá. Você também pode ouvir e você pode compartilhar, né, para o seu círculo de amizade. Que você possa compartilhar para que mais pessoas também cheguem lá e façam a inscrição. Nós queremos chegar a 1000 inscritos, porque queremos usar a ferramenta do YouTube como ferramenta para alcançarmos vida. Então, que Deus abençoe a todos que já foram lá, fizeram a inscrição, aqueles que ainda vão. Pastor Ricardo, seja bem-vindo. Deus abençoe, meu querido. Emily, Deus abençoe a todos que estão chegando aí no finalzinho. Deus abençoe poderosamente, amados. Aqueles que passaram conosco até agora, aqueles que estão chegando. Nós vamos estar encerrando aqui, mas fazendo um convite. Domingo que vem é domingo de primícias. E nós temos entre 20 a 30 famílias que fazem parte do projeto, que recebem a cesta básica, tá? É um projeto social. Instruído pela palavra, o Senhor disse: dê vocês mesmos de comer a eles. É o que Jesus disse aos discípulos. Então, esse milagre está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, você pode me ligar ao final do culto, você que é membro do Bom Pastor, você pode ligar para a irmã Célia, ela já está no aguardo, ela já recebeu algumas provisões, e algumas pessoas que são patrocinadores desse trabalho, desse projeto, ela já recebeu algumas coisas, mas nós estamos trabalhando para que até domingo esteja tudo em ordem, dando tudo certo. Domingo, no culto domingo eu vou avisar, gente, amanhã, na segunda deu certo, mas como hoje é quarta-feira, nós estamos trabalhando para que você possa ligar para ela. Pastor, mas eu não sou da igreja Bom Pastor, mas senti o desejo de ajudar. Me procura no inbox aqui, que eu lhe digo como você pode ajudar, tá bom? Nós estamos fazendo um projeto social como igreja. Você, nós somos a igreja, em nome de Jesus, tá certo?
Nós temos, para a glória de Deus, 20 ou 30 famílias que recebem todo mês. Deus abençoe, Alex, em nome de Jesus. Forte abraço, querido. Nós somos a igreja e nós devemos cumprir a palavra do Senhor. Então, sexta-feira, nós temos culto de cura e libertação. 19h30 nós vamos estar aqui. E eu creio que Deus vai falar de forma tremenda ao nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu abençoo a todos que estão conosco agora na live, a todos que passaram, Senhor, a todos que vão assistir depois, eu abençoo poderosamente. Que haja saúde, que haja livramento, que haja busca da Tua palavra, que haja crescimento espiritual, Senhor, crescimento não só físico, né, das nossas crianças, que cheguem à estatura do varão perfeito que é Cristo, mas nós que somos adultos também possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Pai, abençoe, dê uma boa noite de sono, reparador, um meio de semana abençoado, aqueles que porventura estão trabalhando, aqueles que estão no isolamento social, Deus abençoe também, que haja provisão, Senhor, para aqueles que não estão trabalhando, ou que perderam seus trabalhos, haja provisão em nome do Senhor Jesus, que o Senhor chegue guardando e protegendo a toda a Tua igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nos despedimos, Senhor, da Tua casa, mas não da Tua presença. Nos despedimos do culto que estamos prestando, mas não da presença do Senhor. Acampa Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Nos abençoe poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Forte abraço. Até sexta-feira.